Olá, alunos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom, nós estamos começando então a terceira unidade do nosso curso Projeto Político-Pedagógico e Gestão do Trabalho Escolar, e essa terceira unidade se chama Gestão Escolar, Concepções e Elementos Constitutivos do Sistema de Organização. Bom, nós já passamos então pelo debate sobre quais os papéis a escola, a educação escolar cumpre ou pode cumprir sob diferentes perspectivas, né, na unidade 1. Em seguida pensamos um pouco sobre o contexto contemporâneo e os dilemas que a escola tem que enfrentar, porque são dilemas próprios desse nosso tempo histórico, né? E agora, por fim, vamos começar a discutir como é que a comunidade escolar pode se organizar, como pode atuar em conjunto para tomar decisões, né? Qualquer projeto político-pedagógico precisa contar com a colaboração de diversos sujeitos da comunidade escolar. Existem diversas formas de pensar sobre como essa organização pode acontecer, né? E é sobre isso que nós vamos pensar nessa unidade. Bom, o pensamento sobre a gestão escolar, assim como a gestão de qualquer organização na sociedade contemporânea, precisa reconhecer e ler criticamente as teorias da administração que tomaram para si, então, a tarefa de sistematizar um conhecimento sobre essa temática, né? Essas teorias surgem no século XX, no contexto da Revolução Industrial e também do estabelecimento dos Estados modernos, para pensar como organizar e administrar as grandes empresas que começam a surgir com o desenvolvimento industrial e também para pensar como se organiza ou poderia se organizar a burocracia estatal, né? Bom, as organizações públicas e privadas durante o século XX passam a cumprir um papel importante de agentes sociais, né, a ponto de alguns teóricos afirmarem que nós vivemos hoje na sociedade das organizações, né? Nós temos até uma sub-área dentro da sociologia que se chama Sociologia das Organizações e que nasce, então, do reconhecimento da importância dessas entidades na sociedade moderna, né? Bom, então, numa primeira parte do texto, nós vamos retomar em linhas gerais as principais abordagens da teoria da administração, que vocês podem ver agora nesse slide. Uma primeira abordagem é a abordagem clássica, que tem uma influência importante da teoria da administração científica, que foi pensada sobretudo por Frederick Taylor, né? O foco dessa abordagem é a divisão e hierarquização do trabalho, o parcelamento das tarefas, a organização do trabalho no espaço, né, e a especialização dos trabalhadores nas atividades. A sua proposta, então, é tornar o trabalho mais produtivo e menos custoso através da organização do trabalho no tempo e no espaço. É isso que as indústrias fordistas e toyotistas fizeram durante o século XX, né? Bom, a segunda abordagem seria a das relações humanas, que se contrapõe a essa abordagem clássica e tem uma influência da escola humanística de administração. O foco dessa escola são, então, os fatores psicológicos, comportamentais e motivacionais dos envolvidos na organização. Se acredita nessa perspectiva que levar em consideração os anseios e a motivação das pessoas envolvidas torna a organização mais eficiente, que foi um aspecto negligenciado então pela abordagem clássica, né? Uma terceira abordagem seria a abordagem behaviorista, influenciada então pelo comportamentalismo, e que tem como foco os processos de tomada de decisão e os elementos que o determinam, como a autoridade, a racionalidade, a eficiência, a motivação, né? Bom, para essa corrente, as organizações sociais necessitam de colaboração para seu bom funcionamento, e para isso, então, é importante tratar a questão da autoridade e da liderança, sobretudo. Uma quarta abordagem é a abordagem estruturalista. Bom, como vocês devem supor, tem uma influência do estruturalismo, que, por fim, dá uma nova roupagem a elementos já anunciados na abordagem clássica e na abordagem humanística. Porque o foco dessa abordagem, sobretudo, é, então, as relações de interdependência entre as partes e o todo, entre a organização internamente e o ambiente externo, entre os recursos materiais e sociais. Todos esses, então, elementos que já foram anunciados pelas abordagens anteriores, né?
Sua proposta é, então, detalhar ao máximo o funcionamento da organização e as relações que ela estabelece internamente e com o exterior. Uma quinta abordagem seria a abordagem sistêmica, né, que tem como influência a teoria funcionalista e a psicologia social. O foco dessa abordagem é, então, a organização tomada como um conjunto de papéis articulados e interdependentes. A proposta dessa corrente é observar, então, a organização como um sistema compreendido por dois subsistemas, tal como a teoria dos sistemas clássica anuncia, né? O subsistema social, que seriam os valores, as aspirações, as relações sociais, e o subsistema técnico, os equipamentos, o capital, né? A partir dessas 5 abordagens, surgem 2 outras teorias bastante reconhecidas que conciliam elementos dessas anteriores, que seria a teoria do desenvolvimento organizacional e o sistema e a contingência, né? A teoria do desenvolvimento organizacional, ela é utilizada em geral quando nós queremos realizar uma mudança planejada no ambiente de trabalho, né? Ela busca enfatizar, então, o comportamento baseado na experiência e toma como foco a relação dinâmica entre estruturas e comportamentos, contextos e metas estabelecidas, né? A teoria do sistema e da contingência também tem uma proposta parecida com a teoria do desenvolvimento organizacional, mas ela é mais focada, mais influenciada pela teoria funcionalista, né? Pensando então a relação entre comportamentos e seus papéis sociais e as externalidades. Sua proposta, então, é observar as características intraorgânicas e a influência de externalidades, compreendendo cada situação em sua particularidade. Agora, o mais importante, nós vemos que muitas vezes há uma diferença sutil entre uma teoria e outra, outras vezes um distanciamento mais significativo, mas o mais importante nesse momento é que vocês possam então exercitar a reflexão sobre os diversos elementos que devem ser levados em conta no momento de gerir uma organização, né? E a partir dessa reflexão, as escolas vão construindo um modo particular de se organizar, de atuar em conjunto, que se tem chamado de cultura organizacional. Então, a cultura de uma organização, ou a cultura organizacional, é a forma particular como as pessoas interagem, levando-se em conta, então, tanto a interação prescrita, formal, aquela que é defendida pela organização, como a interação cotidiana, mais espontânea, que é o momento em que a interação pensada é vivenciada e é colocada à prova, né? Bom, mas ademais de todas as possibilidades e todos os elementos que podem ser levados em conta, há uma concepção bastante generalizada que a administração é um processo de racionalização, né, da tarefa de planejar, dirigir e controlar a atividade de uma entidade, né? E racionalização no sentido de um esforço em utilizar os recursos disponíveis de forma racional para a realização dos fins que a entidade, que a instituição estabelece, né? Esses recursos, então, são os recursos materiais, que são os meios de trabalho, e os recursos humanos, né? As relações sociais construídas para realizar esse trabalho, né? Bom, mas há uma polêmica bastante grande entre o uso do termo administração escolar e organização escolar, né? Carlos Libânio, que é um autor que nós usamos bastante para elaborar esse material didático, que é uma referência importante no campo da gestão, por exemplo, né? Ele defende o termo organização como mais apropriado que o termo administração para definir essas unidades sociais que existem para alcançar determinados objetivos, né? Então, o termo administração ficou associado muito mais a um tipo de gestão burocrática, tecnicista, né? E, de fato, como o texto mostra, até a década de 30, né, ensinava-se a disciplina administração escolar nos cursos de pedagogia e de licenciatura, né? Hoje, e a partir da década de 80, ensina-se a disciplina Organização do Trabalho Pedagógico
ou organização do trabalho escolar, né? E que tem, então, uma concepção mais crítica da administração, que observa tanto o contexto estrutural no qual a escola está inserida, por exemplo, a economia, o sistema capitalista, e as conjunturas específicas, as realidades específicas vivenciadas em cada momento histórico, em cada localidade, né? Bom, então Carlos Libânio vai apontar para os objetivos específicos da organização e da gestão escolar, como vocês podem ver, então, nesse terceiro slide. Esses objetivos, então, seriam prover as condições, os meios e todos os recursos necessários ao ótimo funcionamento da escola e do trabalho em sala de aula, promover o envolvimento das pessoas no trabalho por meio da participação e fazer o acompanhamento e a avaliação dessa participação, tendo como referência os objetivos de aprendizagem, e, por fim, garantir a realização da aprendizagem de todos os alunos, né? Bom, então, num segundo momento do texto, nós apresentamos algumas concepções de gestão escolar que foram, então, baseadas naquelas teorias da administração, na leitura e na seleção de alguns elementos trabalhados por aquelas teorias, né? Vocês podem ver isso, então, no quadro a seguir. As concepções de gestão escolar, em geral, se diferenciam em dois grandes grupos: a concepção científico-racional e a concepção sociocrítica. A científico-racional tem como princípios o seguinte: a organização burocrática e tecnicista, a neutralidade, a objetividade, a busca de eficiência e eficácia, né? Aproxima-se então dessas práticas de gestão empresarial e hoje é o modo mais comum de organização escolar, ainda hoje, né? Algumas características dessa concepção seria o poder centralizado no diretor, a acentuação na divisão técnica do trabalho, a ênfase no controle e regulação dos processos administrativos, né? Relações e comunicação hierarquizadas e verticalizadas, né? A concepção sociocrítica tem como princípio a organização a partir das intenções e das interações sociais no contexto sociopolítico e cultural, né? Ela se divide em pelo menos 3 manifestações, né? Uma seria a autogestionária, que tem o foco na responsabilidade coletiva e que valoriza os elementos instituintes, quer dizer, essa capacidade de criar e de instituir normas e procedimentos. A segunda manifestação dessa concepção seria a gestão interpretativa, que tem o foco, então, nos elementos subjetivos, nas experiências subjetivas e na interação social entre as pessoas. E uma terceira concepção seria democrático-participativa, que tem o foco na interação entre o diretor e os membros da comunidade escolar na busca de alcançar os objetivos comuns, né? E, por fim, então, nós vamos discutir o funcionamento da escola a partir do papel que cada sujeito da comunidade escolar, organizado, então, em entidades ou grupos de representação de classe, podem cumprir no interior da escola, né? No quadro que vocês verão agora, nós reproduzimos, então, um modelo de estrutura organizacional da escola, que é dividida, em geral, né, pelo setor administrativo e pelo setor pedagógico, e conta com a atuação dos agentes ou entidades da comunidade escolar organizados, né, como, por exemplo, o conselho da escola, a direção, os professores, os alunos e os pais e a comunidade, né? Vocês vão conhecer o papel que cada um desses agentes ou entidades pode cumprir no interior da escola, né? E eu vou deixar esse debate, então, para a leitura do texto, né? E para a nossa discussão no fórum de debates, né? Então é isso. Uma boa semana de trabalho e reflexão a todos vocês. Leiam o material didático, participem do fórum de debate, façam a tarefa da semana e visitem o chat sempre que vocês acharem necessário, quiserem tirar dúvidas e interagir, ok? Uma boa semana de trabalho. Até a unidade 4.